Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. No mês que marca o Dia Internacional da Mulher, vamos tratar hoje sobre a situação das mulheres que vivem com HIV. O Ministério da Saúde estima que atualmente 1 milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. Enquanto 92% dos homens estão diagnosticados, apenas 86% das mulheres possuem esse diagnóstico. Para a gente poder entender esses números, o que pode ser feito para melhorar a prevenção, tratamento e qualidade de vida das mulheres, recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a Daila Heinck, que coordena aí o setor de atenção à tuberculose e STs, HIV/AIDS e hepatites virais, da Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre. Também a gente recebe a Ginara Hermann, que é ativista e representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, representando aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, e também a Carla Almeida, que é a coordenadora do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS aqui no Rio Grande do Sul, o nosso GAPA. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez, para a gente poder falar sobre este assunto tão importante, né, Carla? Porque, claro, a gente está no mês das mulheres, não é só agora que a gente tem que falar sobre isso, né? Mas aproveitando esse ensejo aí. Aqui em Porto Alegre, como é que está essa situação para mulheres que vivem com HIV? Está muito difícil essa adesão, continuar o tratamento com os medicamentos? Como é que vocês têm acompanhado isso? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu acho que é extremamente importante esse momento para que a gente possa discutir políticas públicas, principalmente a resposta pública ao HIV e AIDS, né? Essa intersecção com mulheres, né? A gente sabe, e isso não há dúvida, assim, que as iniquidades de gênero, elas impactam de forma contundente, assim, no processo de vulnerabilização e de e no processo de adoecimento e morte das mulheres, né? E é muito importante que a gente resgate essa discussão. A gente vem aí há pelo menos 15 anos com apagamento da resposta pública, as políticas públicas de HIV e AIDS têm simplesmente apagado as mulheres da sua agenda, né? Então, quando a gente olha esses fenômenos, como os indicadores que tu destacaste agora, né? E os indicadores que a gente tem em Porto Alegre, a gente percebe que eles refletem isso, né? Primeiro, um total desmonte das políticas públicas de HIV e AIDS. E segundo, a invisibilidade das mulheres nesse cenário, né? Quando a gente olha para Porto Alegre, e a gente nunca pode fazer esse olhar para Porto Alegre, quando a gente coloca essa lupa, a gente tem que incluir a região metropolitana, né? Quando a gente olha a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem uma situação epidemiológica singular, né? E ela é singular por características da epidemia localmente, né? Ela é singular porque aqui a gente tem uma epidemia de AIDS generalizada. Ela é singular porque a gente sabe que aqui a gente tem uma epidemia que é mais heterossexual, e isso historicamente, né? Historicamente, a epidemia no Rio Grande do Sul é uma epidemia mais heterossexual quando a gente compara com a epidemia no resto do Brasil, né? Ela é singular porque ela vem acompanhada de uma série de outras comorbidades que têm infecção semelhante, né? Com uma alta prevalência. Então, a gente tem alta prevalência de sífilis, a gente tem prevalência de tuberculose, então a gente tem um contexto epidemiológico que é bastante complexo, né? E ainda a gente tem como isso impacta quando a gente pensa nessa intersecção com gênero, né? E aqui a gente está discutindo mulheres, e é importante que a gente pense quem são as mulheres mais vulneráveis, né, quando a gente olha nesse cenário. Não há dúvida que são as mulheres periféricas, as mulheres pretas, né, são as mulheres que estão mais vulneráveis. Os nossos dados epidemiológicos, eles escancaram a forma como os determinantes sociais de saúde impactam nesse cenário, né? E também as mulheres trans e mulheres travestis, que essas, então, têm uma prevalência assustadora, né, no Rio Grande do Sul.
a AIDS tem uma prevalência assustadora nessa população, nessas mulheres, né? Então, é importante que a gente consiga ter esse olhar e ver como é que a gente responde localmente para isso, tanto do nível municipal quanto em nível estadual e federal, porque todos esses entes federativos, eles têm responsabilidade sobre esse cenário epidemiológico. Trazendo essa perspectiva que a Carla trouxe, Gina, olhando para esse quadro aí, a gente consegue enxergar, né, visivelmente onde que anda a problemática para resolução e melhora disso. Tu vês uma dificuldade do poder público em alcançar essas mulheres que a Carla está falando aqui por questões de falta de até dados, porque a gente parece que está vendo poucos dados sobre isso. Bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Sim, as questões, eu acho que é mais falta de vontade, sabe? De vontade estar, política. Vontade política, sabe? Porque eu acho assim que não tem dificuldade, não tem dificuldade. As mulheres estão ali, o problema está ali, a questão é como é que vai ser resolvido, como é que vai ser, vamos voltar, né, a colocar num plano, né, as mulheres, olhar as mulheres com um olhar assim mais amplo, né, do que simplesmente a patologia em si, porque quando se fala de mulher, não se fala apenas da patologia, né, porque a mulher ela traz uma carga social e econômica, né, e discriminatória maior. Né? Então a gente tem que pensar na mulher como um esteio de família e o que ela consegue, o que ela traz junto disso. Muitas vezes ela deixa a patologia de lado para ter que resolver outras questões, né? Então a mulher ela tem que ser vista de uma forma bem mais ampla, né? E aí é que o poder público tem que estar olhando e buscando políticas públicas, né, efetivas, né, como um plano de governo para solucionar isso. Eu acho assim que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas falta vontade política de fazer. Né? E a mulher segue invisibilizada para várias questões, inclusive até pela questão agora da PEP, da PrEP, são as mulheres estão no ranking mais baixo, né? As que menos acessam, e a informação tem que chegar para as mulheres não estão sabendo o que está acontecendo. Então, assim, existem políticas para as mulheres, o problema está aí, as mulheres estão aí, está tudo aí, mas está faltando essa comunicação, está faltando a vontade, o saber se ela, de voltar, botar a baila, botar a pautar as mulheres, né, de direcionar. Então, é isso que o nosso movimento se preocupa em estar trazendo, e está trazendo esse elo, né, das políticas de governo, de mulheres, está trabalhando. Até para muitas mulheres que têm o HIV, que inclusive não sabem que existe o próprio movimento para acolhê-las. Sim. E até encorajá-las também a não Sim. desistir do tratamento, Sim. a entender que o tratamento pode sim ser com qualidade de vida, não ter receios, porque eu fico imaginando, Daila, também, para vocês que trabalham na frente ali no poder público, para ofertar o serviço, né? Como é que tem observado a adesão e a baixa procura também por tratamento? Como é que tem sido isso aqui em Porto Alegre? Bem-vinda. Bom dia, Felipe, Carla, Gina. Então, acho super importante, a Carla já me deu base para falar desse perfil epidemiológico que nós temos no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Então, as políticas, elas são baseadas nesses indicadores. E por muitos anos, o Boletim Epidemiológico Nacional e o local, ele aponta a situação de Porto Alegre e aí isso perpassa por esse marco, por essa linha do tempo histórica que a Carla bem trouxe. No início da epidemia, logo no início, quando a gente entra no processo de feminização, ainda se tem um olhar para a mulher no sentido da transmissão vertical. E aí vem muito o que a Gina fala, da integralidade. Então, a gente olha para essa mulher pensando nessa gestante e nessa transição vertical. Mas essa mulher que precisa de um cuidado integral, que extrapola a gestação, porque tem mulheres que não têm esse viés da consulta do pré-natal, que são mulheres que não estão em busca deste cuidado, e sim do seu autocuidado, de outras necessidades que as mulheres têm dentro da sua saúde, dentro do serviço. Então, como que a gente precisa olhar? E os últimos indicadores que o Ministério da Saúde nos apontou, e isso sempre sai em dezembro, é que sim, nós temos
um número menor de mulheres, mas estas mulheres não estão conseguindo chegar, não que não chegue, chega no tratamento, mas não tem uma boa adesão, as mulheres estão num processo maior de adoecimento e até de AIDS avançada. Então está faltando o elo, a comunicação que a Gina traz, que é a gente conseguir, enquanto política pública, olhar para a integralidade, para esse cuidado que agrega todas as necessidades. Então, para isso, não basta a gente investir só no que a gente já sabe, né? Que é, vamos fazer o diagnóstico a partir de testagem rápida, vamos dar acesso à TARV, adesão. A gente precisa entrar na atenção primária, entrar nos serviços que estão nos territórios, onde muitas vezes essas mulheres acessam para fazer o seu citopatológico, uma mamografia, e não se pensa em ofertar um teste ou, às vezes, oportunizar que ela faça naquele momento, mediante um aconselhamento de qualidade. E aí, muito por conta dessa padronização, da gestação, da transição vertical, se oferece a testagem porque está no protocolo. Mas sim, as políticas, nós temos, a Carla que fala muito, nós temos a tecnologias boas, como fazer com que essa tecnologia chegue, mas para além da tecnologia, que a gente não padronize as pessoas, especialmente as mulheres, que nós estamos observando uma tendência, embora a mulher esteja no serviço de saúde, ela chega no serviço de saúde, o homem chega com maior dificuldade. O que está acontecendo nesse serviço de saúde que essa mulher não consegue concluir esse tratamento e essa mulher está... Pois até antes de passar para ti, porque eu fiquei curioso, tu mesma traz o questionamento, né, e para vocês também fica difícil de entender. É isso que eu ia perguntar, se dentro da busca ativa que daqui a pouco vocês fazem ali, com essas mulheres que têm dificuldade, que pistas que vocês têm dessa dificuldade? Por que elas não conseguem? Isso, daí aí aos poucos a gente vai compreendendo a partir da epidemiologia, né? Então, o que a gente vem observando cada vez mais em Porto Alegre? Que essas mulheres são as mulheres que a Carla descreveu. Não são aquelas mulheres que acessam tanto os serviços de saúde. Hoje, em Porto Alegre, a gente tem uma população que se autodeclara branca, em torno de 78%, mas as doenças transmissíveis, elas afetam de 3 a 6 vezes mais a população negra. Então, a busca ativa política, ela tem que fazer recortes de gênero, essa cor, que é aí que a gente tem o maior rompimento da adesão, a maior dificuldade de acesso, porque às vezes é isso, não chegou nem ao tratamento, né? Então, tem que ser ações, a gente fala muito das ações extramuros, das ações compartilhadas, né? Por exemplo, agora eu estava falando com a Gina, das ações que elas vão desenvolver de comunicação nos territórios. E aí é uma ação que extrapola o serviço de saúde, que tu tem a sociedade civil se colocando nos espaços com uma outra linguagem, que não é aquela linguagem rígida, né, do serviço. Que consiga chegar que, na verdade, assim, o que a gente tem hoje e o que a gente tem tido nos últimos anos, né, e pelo menos nos últimos 15 anos, uma resposta que é ancorada numa abordagem biomédica, né? E o campo biomédico, ele é fundamental. A incorporação de novas tecnologias da saúde, elas são importantíssimas, mas elas não podem deixar para trás as questões dos determinantes sociais de saúde e as questões comportamentais, né? Então, que dizem respeito à discriminação e estigma. O que a gente percebe? Bom, a gente pode fazer uma ampla discussão aqui sobre que, ainda que a gente tenha políticas públicas, a gente tem barreiras anteriores. Primeiro é a concepção de como a mulher é incluída no serviço de saúde, que é sempre através da gestação. Então, a mulher não gestante, ela é uma mulher que é totalmente invisibilizada no serviço de saúde. Então, assim, ela está no serviço de saúde, mas ela está porque ela é cuidadora. Porque também são as mulheres a responsável pelo cuidado, né? Esse cuidado que nos sobrecarrega cotidianamente. Então, assim, elas não estão porque elas têm na centralidade o seu cuidado. O seu autocuidado é para cuidar o outro, né? Então, se um serviço de saúde só percebe durante a gestação, né, e só desenvolve ações para elas na gestação, ele exclui todas as mulheres que não estão gestantes. Que é toda a história, a gente olhada a partir do útero, né? Acompanhado
a isso, assim, que isso é histórico, né? Os movimentos feministas questionam essa abordagem historicamente. A gente tem questões que têm se potencializado nos últimos anos e que impactam nesse cenário. Por exemplo, né? Esse recrudescimento das pautas fundamentalistas e conservadoras que acabam, né, impactando diretamente os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Se vocês imaginam que há 10 anos atrás a gente discutia descriminalização do aborto e hoje a gente tem que ir para a rua para garantir aborto legal e garantir que o DIU esteja disponibilizado nos hospitais de rede pública, sabe? A gente consegue, dessa forma, tangibilizar o tamanho do retrocesso que a gente tem na agenda de direitos sexuais e reprodutivos. E, obviamente, isso impacta na epidemia de AIDS. A Gina trouxe uma questão, acho que é fundamental, assim, e eu acho que Daila também traz, que são a ausência de ações programáticas. Não adianta a gente ter todo um arcabouço, né, de novas tecnologias disponíveis se a gente não tem uma ação programática que, de fato, dialogue nos territórios. Então, assim, a PrEP talvez seja um exemplo clássico disso. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é um dos carros-chefes das ações de prevenção hoje do Ministério da Saúde, que a gente sabe que impacta, ele primeiro não foi disponibilizado, na disponibilização original dele, ele quebrava com o princípio do SUS, que era o princípio da universalidade, né? Porque as mulheres cis só estavam contempladas na PrEP com duas possibilidades, ou numa relação soro-diferente, ou sendo trabalhadoras sexuais, né? Então, já excluía as mulheres de uma ferramenta, de uma estratégia de prevenção que era efetiva, né? Depois de muita briga do movimento social, anos de briga do movimento social, de 2016, quando foi implementado, até 2022, a gente conseguiu que se ampliasse o protocolo que é PrEP para todos. Hoje está assim. Hoje é assim. Agora, quem sabe que é PrEP para todos? As mensagens de PrEP continuam sendo direcionadas para homens gays, né? Então, assim, se tu não consegue sequer dialogar sobre HIV e AIDS com as mulheres, como é que tu imagina que elas... E daí tu inverte a situação, né? Porque tu diz assim, as mulheres não buscam. As mulheres não buscam porque nem sabem que tem direito. As mulheres não sabem que PEP não é disponível só num caso de violência sexual, né? PEP hoje, que é profilaxia pós-exposição, está disponível quando eu tenho uma relação de risco. E por que essa comunicação aí direcionada que tu falaste, ela não foi junto, justamente com essa adesão ampliada? A gente muda a perspectiva. Quando tu tem uma perspectiva biomédica e tu teve uma inversão também na lógica de pensar as políticas de AIDS, né? Antes as políticas de AIDS eram pensadas a partir da percepção de problema de saúde pública. Todo o processo que vem sendo construído nos últimos trazem essa responsabilidade para o indivíduo. Então é quase como se o indivíduo tivesse a obrigação de saber e buscar. Tá ali. Todo mundo sabe. Tem preservativo? Todo mundo é quem, cara pálida? Né? Todo mundo, nós, branquinhas, que estamos na universidade, que temos acesso a meios de informação, né? Que somos cis, né? Que somos heteronormativas. É só olhar um pouquinho para o lado para a gente ver que falta ainda muita informação. Muita. E eu acho que tem uma outra questão em relação das mulheres, e desculpa, mas tem que fazer essa observação, a Gina tangenciou isso, eu acho que é importante a gente falar. O impacto do diagnóstico de HIV ou de qualquer outro IST para as mulheres é completamente distinto do que para homens, porque a gente tem toda uma construção social que não coloca a mulher nesse papel de sexualmente ativa, né? Então, assim, para as mulheres, esse diagnóstico vem com uma carga de estigma, discriminação e culpa muito grande. A Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS realizou uma pesquisa, um levantamento, na verdade, qualitativo em 2021, em que eles olharam a jornada dos pacientes, né, do diagnóstico até a adesão ao tratamento. E assim, a jornada das mulheres, ela é totalmente distinta das dos homens. Primeiro porque as mulheres, quando chegam com alguma demanda, a investigação do HIV é sempre tardia. Porque o médico olha e diz, tu não é puta, tu não é trans, tu não está em risco, né? Então, a testagem para o HIV, ela é postergada, né?
já é um problema, ela já chega com um diagnóstico mais tardio, tá? Esse diagnóstico, ele traz um impacto, e Gina pode falar isso com muita propriedade, imenso para a vida das mulheres, tá? Que é o impacto da promiscuidade, o impacto de todo esse comportamento que é desviante das mulheres. Porque um homem receber um diagnóstico de HIV diz que ele tem uma vida sexual ativa, que bom, né? Ser galinha para homem é elogio, não é um problema. Agora, ser galinha para mulher é um problema. Imagina a mulher recebendo esse diagnóstico de um médico homem, já os olhares e constrangimentos que me chamou a atenção que a Carla falou sobre essa culpa também. O que é essa culpa também que pode ser carregada num diagnóstico, Gina? Nossa, essa culpa é imensa, é muito grande, porque as mulheres, as mulheres são castradas, né? Já quando nasce já são castradas, né? Tu não tem os teus direitos sexuais e reprodutivos são nulos, e a menos que tu case e aí tu procria. Essa questão religiosa hoje em dia é muito forte, e isso vem marcando assim muito. Então, assim, para a mulher se descobrir, né, soropositiva ou com sífilis ou com qualquer outra, ela é um carimbo de puta na testa, né? Porque a mulher, todo mundo, se nós estamos todos nós aqui, é porque teve uma mulher que transou, né? Mas acontece que isso não pode ser publicizado, como a Carla fala, né? Então, esse preconceito, né? E mesmo a mulher, ela tem que se expor. Para ela expor o diagnóstico dela, ela vai ter que expor que ela tem uma vida sexual ativa, né? E aí a culpa é por que ela transou com qualquer um, porque quando ela pegou, né, quando ela foi contaminada, porque ela não cuidou de com quem ela transou. Talvez ela tenha feito tal, ela pode ter sido contaminada dentro de um casamento com o marido, né? Mas é ela que não cuidou, ou é ela que vai ser julgada, né? E aí, pô, a mulher não se cuida, tá grávida, não sei o quê e tal. Então, isso tem um peso muito forte. E a mulher, quando ela se descobre positiva, ela não é só ela, que, né, tem todo o cara, tem o marido, tem o companheiro, sim, tem com quem que aconteceu, né, a questão, e se ela tá grávida e com filho, se ela tá amamentando, né, e por tem isso, tudo, vezes, é muito assim, pesado. Eu fico imaginando a própria... guardar isso, a mulher acaba não contando pra ninguém. Não conta pra ninguém e acaba assim, ó, muitas vezes, eu já atendi, né, uma moça que ela veio conversar, ela não estava tendo um bom acolhimento no serviço e tal, e aí descobriu, veio conversar comigo, e ela disse o seguinte: o que eu faço agora que eu me descobri positiva? E eu tenho preconceito, e eu criei as minhas filhas com falas preconceituosas, e hoje eu não consigo falar para as minhas filhas que eu sou positiva. Como é que eu vou falar para minha família? Não sei, sabe? Então, assim, ela tava com ela criou, né, fomentou o preconceito na família, se descobriu positiva, ela não tá sabendo lidar e desfazer o feito. Então, ela estava assim, ó, provando o próprio veneno, e isso teve um impacto muito forte com ela, assim, até ela estava com um companheiro, não, ela tinha um namorado, no caso, né? E aí, então, ela agora estava sozinha, estava desempregada, não sabia como é que ia lidar com o trabalho em função da sorologia, não sabia como é que ia lidar com a família não podia saber, ela só no sigilo. Como é que essa pessoa vai fazer um tratamento? Como? E outra questão que eu quero aproveitar a fala aqui, colocar, é que antes tu falou sobre a busca ativa, né? Eu fico, me dá uma cosquinha, assim, quando eu me dá uma cosquinha. Não existe. Não, é um nome muito bonito, sabe? É um nome muito bonito, né? E principalmente na região metropolitana, né? Que a saúde, ela tá com os seus servidores, assim, muito enxuto. Eu ia dizer isso. Muito enxuto. Então, assim, ó, por mais que exista a busca ativa, hoje virou um nome, sabe? Tá num papel lá. Mas efetivamente... De ativa ela não tem nada, Não, de ativa ela não tem nada, é busca passiva, né? Se a pessoa quiser vir para procurar o reingresso no tratamento, beleza, é a busca passiva,
sabe? Porque a ativa mesmo, e mesmo que o serviço, eu não estou dizendo assim que o serviço em si não queira, mas ele não tem perna. Não dá conta. Não tem perna, não dá conta. E as secretarias não investem. E é fundamental um serviço que está sendo cortado, assim, sabe? Em alguns lugares é bem forte, em alguns lugares vem paulatinamente, né, diminuindo, é a questão dos ACS que tem esse trabalho, né, muito importante. Então, quando a gente fala sobre o HIV, a gente não consegue, não pode ficar focado ali no HIV, porque o HIV, ele tem demandas muito grandes e coisas mais importantes, né, muito importantes, que é o que vai levar nós para o objetivo mesmo. E esse trabalho de desmantelamento, né, dos serviços de saúde, né, as parcerização, eu não gosto de parcerização, porque isso é terceirização mesmo, né, ele não fica botando nome bonito para coisa que não é bonita, né, e é a falta de concursos, né, o desrespeito, né, com as unidades básicas, com as ACS, é que tem esse trabalho. Hoje tu vai num serviço, num serviço de ST, num SAI, tu vai lá e fala assim, ó, quem aqui no SAI que tá fazendo, que foi designado para fazer as buscas ativas? Não tem, as pessoas não estão dando conta, né, tem uma assistente social lá que consegue buscar, aí pensa assim, o município onde eu moro, que é Alvorada, tem de 2.500 pessoas para ser feito busca ativa, mas tem uma assistente social, uma estagiária. Acho que vai dar conta? Não dá conta, sabe? Não tem como, então é humanamente impossível. E aí, por que as pessoas não estão chegando? As pessoas não têm passagem, as pessoas não têm um acesso direito, os postos de saúde longe de casa. A mulher, para sair de casa, ela tem 2, 3, 4 filhos, Sim. Tem a mãe doente, tem o trabalho dela. Aí, como é que ela vai conseguir? É difícil, é muito difícil. Alô? Sem falar que estão sendo designadas para o posto de saúde perto da sua casa, que é a vizinha fofoqueira vai ficar sabendo assim, por que ela tá indo lá? Por que ela vai direto lá? Por que isso lá? E ela não quer que todo mundo fique sabendo, claro. Porque apesar de todo mundo saber que todo mundo transa, ninguém quer que isso seja exposto. Seja exposto, sim. Mas eu acho que para além da transa, né, o HIV, a gente avançou numa pauta das questões biomédicas, mas a gente não avançou no enfrentamento do estigma e do preconceito que permeia o viver do AIDS, com AIDS. Então, assim, não é só a exposição da sexualidade, é a exposição de dizer que eu tenho HIV e AIDS, né? E isso tem um impacto muito grande. A gente percebe que as mulheres se enclausuram diante de um diagnóstico. Essa elaboração de um diagnóstico para o HIV das mulheres, ela é muito, muito solitária, né? E esse enclausuramento só faz com que ela vá buscar depois. E aí eu quero fazer uma provocação aqui, porque eu acho que é fundamental a gente pensar. Quando a gente fala de transmissão vertical, a gente continua trabalhando na concepção, inclusive no conceito, quando a gente explica o que é transmissão vertical, que é de mãe para filho. Olha a culpa que tu traz para essa mulher. Sim. Quando tu tem um casal ali envolvido, ela não fez o filho sozinho, né, gente? E nem pegou sozinha. E nem pegou não sozinha. Pegou na boca do fogão. Não se infectou sozinha. Então, assim, a gente tem um ente que, mais uma vez, ele é central nessa história, e, mais uma vez, é o homem hétero, que é totalmente desresponsabilizado. Sim. Então, assim, toda a culpa e toda a responsabilidade diante daquela gestação e diante de uma possível transmissão para a criança fica de novo na mulher. Né? E todo o discurso, todas as ações, todas as cobranças são em cima daquela mulher. E pois é incrível que pareça que o homem hétero parece que nunca é pautado nessas histórias. Não, ele não existe. O homem hétero passa ileso em toda a questão. No aborto, ele pode abortar todo dia, porque ele não assume o filho. Passa ileso pra gente ver o trabalho de educação que tem que ser feito aí. Não é a educação, enfrentamento do machismo. Porque assim, aí é que tá que eu falei, né, que o HIV não é uma coisa assim, ó, focada. E assim, só um pouquinho, Carla. Claro. Só um pouquinho. É dizer assim, ó, aqui, até... Desculpa, agora pode continuar, porque eu me perdi. Se perdeu. Não, eu ia só trazer que a Gina disse assim, quando as mulheres descobrem, ela trouxe o relato de um caso da pessoa que a buscou, e eu fiquei pensando, a Gina disse assim, ela foi vítima do próprio veneno dela. Nós somos vítimas do nosso próprio veneno, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal que tem o machismo, o sexismo, a misoginia colocada na sua centralidade.
né? E se a gente não enfrenta isso, o racismo, né, a LGBTQI-fobia, a gente não avança. Sim. A gente não avança, porque esses são entraves fundamentais para a gente pensar nos desafios e que a gente tem que avançar numa resposta à epidemia de AIDS. Por exemplo, a gente teve o fenômeno de feminização, se consolidou no Brasil. Quando a gente começou a epidemia, a gente tinha para cada mulher infectada, acho que era 25, 30 homens. Hoje a gente tem 2 para 1, basicamente, né? Só que ainda que as infecções sejam maiores entre homens, são as mulheres que mais morrem. Não são só as mulheres que menos acessam, que têm diagnóstico tardio. Quem mais morre são as mulheres negras. Quem mais morre de AIDS nesse país são as mulheres negras, sabe? Que daí a gente pensa nas interseccionalidades, que são as maiores responsáveis pelos cuidados, que são as mulheres que estão em trabalho precário, que são as mulheres que estão na periferia, que são as mulheres que são mais vítimas de violência obstétrica, que são as mulheres com menos estudo, e daí que são mulheres mais vítimas de violência doméstica. Então, quando a gente começa a olhar que são as mulheres que são mais impactadas pelas questões de insegurança alimentar, então, quando a gente começa a olhar esse cenário com as suas intersecções, a gente vê aqui que a gente vive num estado que tem um dos maiores IDHs do Brasil, que tem um cenário de inequidade de gênero muito melhor do que o resto do Brasil, porque agora saiu o mapa da inequidade de gênero no Brasil, de políticas e de indicadores que mostram que o Rio Grande do Sul é um dos países em que a gente tem menos inequidade de gênero quando a gente compara, por exemplo, com outras regiões. E mesmo assim, a gente tem uma epidemia que é heterossexual e a gente tem dados alarmantes. Então, a gente tem que olhar esse cenário de forma interseccional, senão a gente patina. Para poder trabalhar. Inclusive, assim, ó, até digo aí, alô, a Secretaria de Saúde, alô, secretário Fernando Ritter. A gente está aqui com a Daila, né, que está só ouvindo. É muito desafio, né, Daila? Eu sei que para dar conta disso tudo, para a gestão, são desafios complexos, frente a realidades que foram trazidas aqui, de perfis e também de realidade de profissionais também. Vocês devem enfrentar esse desafio diário de poder dar conta disso tudo. Eu queria que tu pudesse comentar tudo que tu ouviu aí e ajudar aí na contribuição. Exato. É um desafio, acho que está posto, não preciso detalhar, né? E a palavra é isso, é enfrentamento, não tem. E para o enfrentamento, não existe uma política única, uma política de saúde ou as políticas que estão dentro sem articulação. Então, quando a gente pensa em uma ação determinada, tem que articular com equidades, população negra, população em situação de rua, que também é uma população invisível, e ali a gente tem mulheres, e as políticas, elas têm que ser pensadas a partir dessas diferentes expertises, porque senão a gente cai novamente no que a Carla fala, de utilizar essas tecnologias de uma forma muito médico-centrada, e não funciona, né? Porque isso para nós em Porto Alegre foi muito importante, que a gente trouxe da frente parlamentar, de lutar pelo transporte. Até então o transporte, a isenção do transporte, ela era exclusiva para pessoas com AIDS. A partir dessa luta, que foi uma luta, porque se perderia tudo, foi possível ampliar esse direito para todas as pessoas vivendo com HIV em Porto Alegre, mas a gente ainda pega usuários que não sabem que têm esse direito. Então, de novo, tem uma importância a comunicação, e a gente trabalha muito com a SECOM, que é a diretoria dentro da Secretaria de Saúde que faz o processo de divulgação, que a gente não pode apenas divulgar o cuidado em si, o que se tem de tecnologia, mas sim esses direitos. Então, o transporte ele é essencial. Tá? Ele é essencial para buscar o medicamento, para fazer o exame, para chegar na consulta. Então, a gente não abre mão que isso seja divulgado, mas muitas pessoas desconhecem. Tá? E como capacitar, por exemplo, esse profissional lá no território, para que ele consiga chegar lá naquela pessoa lá que ainda não sabe como fazer? A gente entra de novo nessa dificuldade de pessoal também. A Gina trouxe para nós também, que é algo primordial, e a gente vem trabalhando com a nossa diretoria. Nós
identificamos dentro da atenção primária, enquanto política, a necessidade de ampliação dos agentes. Nós trabalhamos com agentes de endemia. Tá? Os serviços, a gente não tem agente comunitário, porque não é uma lógica, os serviços especializados não têm uma lógica da unidade de saúde, né? Mas a gente não abre mão de ter os agentes de endemia, muito por conta da tuberculose, mas que já estão fazendo um cuidado compartilhado. Então, esses profissionais, eles são essenciais, porque eles são conhecedores do território, eles têm acesso, eles têm entrada nesses territórios que, por vezes, profissionais de saúde não conseguem. Então, nós estamos com um projeto já, a vigilância que faz, a diretoria de vigilância que faz a coordenação desses agentes comunitários e agentes de endemia. Então, a gente tem um projeto de ampliação desses profissionais em serviço especializado, para que esses possam fazer uma interlocução com os agentes comunitários que estão no território, para conseguir dar conta dessa busca ativa. E para além de busca ativa, a gente não tem que buscar apenas pensando aquele indivíduo que não fez tratamento, mas a gente precisa buscar, não buscar, mas levar essa comunicação da prevenção. Hoje a gente conta com a PrEP em todas as unidades de saúde de atenção primária. E foram todos os profissionais formados, mas isso tem que ser qualificado. Esse profissional que lida com diferentes políticas, saúde da mulher, da criança, do homem, do idoso, talvez ele não tenha ainda uma habilidade com o aconselhamento, com um olhar para estigma e discriminação, e a gente precisa, nesse segundo momento, o primeiro passo era ter a PrEP em todas as unidades de saúde, justamente para dar conta dessa luta que foi feita de ampliação do público elegível. Bom, agora a gente tem a PrEP em todas as unidades de saúde e as pessoas precisam saber. Então, a gente faz um processo com a nossa comunicação de constantemente colocar nos espaços, mas não é suficiente, porque a gente perpassa por tudo que foi discutido aqui. As pessoas que não acessam são aquelas que não têm o seu telefone, a sua televisão, então tem que ter essa comunicação dentro do território, e aí a gente busca trabalhar em parceria com a sociedade civil, a gente busca a partir de sempre editais, porque aí a gente vai entrar em outro âmbito de recurso, mas que são as pessoas que trabalham e que trabalham com um histórico, que conhecem toda a história, daí não estou falando só do HIV, tudo que vem junto, porque aí vem as ISTs, vem a sífilis, vem a tuberculose, que em Porto Alegre ninguém fala de tuberculose, acho que é só eu e a Carla. E é mesmo tuberculose, né? É mesmo, porque onde está o HIV também está a tuberculose, também está a sífilis. Então, do ponto de vista da política, o que a gente pensa muito? Bom, tem as tecnologias, disponibilizamos as tecnologias, é isso. É comunicação, é divulgação, são espaços não tão formais de saúde, que tem que fomentar isso, Investir nas pessoas que estão conosco há muito tempo, fazendo a mesma fala. Então, a gente, claro que a sociedade civil tem um discurso, a gestão tem um, os profissionais têm outro, mas no fim a gente quer a mesma coisa, Por favor, porque eu fico imaginando depois lá na ponta também, quando essa comunicação chega no território, como ela tem que se dividir de forma diferente, e aí é um outro trabalho que tem que ser feito lá para chegar nas pessoas diferentes, Gina. E aí, eu queria que tu pudesse comentar desse projeto de vocês, o movimento, que é uma radionovela. Eu acho que é um passo a mais para ajudar também nessa divulgação e informação também. Exato. Mas eu lembrei, eu também quero falar um pouquinho antes, Por porque favor. eu lembrei que eu tinha esquecido antes. É que assim, o que a gente sabe hoje, tecnologicamente, que a pessoa que é do I igual I, que está indetectável é igual a intransmissível, Então, a pessoa que já está há mais de 6 meses em tratamento, ela não transmite mais o HIV. Então, às vezes a mulher, ela já esteja sabendo disso, ou que a sociedade possa vir saber, mas porque eu acho que isso está muito pouco divulgado, Isso é uma questão de preconceito, que precisa ser eliminado, e de que as pessoas que já estão em tratamento não transmitem, então isso seria maravilhoso, mas mesmo que isso seja fomentado, que seja maravilhoso, e que seja todo mundo sabendo, a mulher não vai deixar de ser puta, Isso aí a gente vai, então esse lado, então para a mulher ainda vai continuar tendo... O discurso continua. Então, para a mulher, mesmo que isso esteja sanado, outra questão não vai ser sanada. Então, para a mulher vai continuar pesando, Então, voltando, do nosso projeto, que o MNCP, o Movimento Nacional das Cidades Positivas, nós produzimos um
uma novela, uma radionovela, com o apoio do Fundo Positivo, né, nós basicamente nós organizamos essa radionovela pedindo, né, começamos pedindo para todas as nossas companheiras, né, do Brasil todo, do Brasil afora, que fizessem uma redação relatando como é que foi o seu diagnóstico, o desenvolvimento do seu diagnóstico, questões assim bem inusitadas que cada uma pode vir a sofrer, né? Tem mulheres lá cantando Amazonas, tem no Mato Grosso, no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, no centro de São Paulo, no interior do Paraná e tal. Então são realidades e situações assim muito diversas. Então todas essas mulheres mandaram inúmeras redações fazendo relatos, né, de vida. E aí, então, foi entregue todo para uma produtora, né, a Ethel Frota, né, que escreveu, né, e essa radionovela tem também uma trilha sonora do Felipe Radicetti. Então, foi feito, então, foi produzida essa radionovela, e não significa que uma história, né, de uma mulher, porque daí ali se encontra, essa radionovela basicamente se passa numa sala de acolhimento, de pré-atendimento de um SAI, onde elas se reúnem para fazer, né, os seus encontros e fazer as suas escutas. E aí elas vão trocando informação, elas vão falando em si, vão trocando apoio. E aí, então, não significa que a personagem A, né, que aquela história que ela está vivenciando durante, né, a radionovela, que seja uma história, seja a história da Gina, da Carla ou da Dayla, não. Pegou como a Gina foi infectada, mas como a Carla entendeu o problema, a Dayla, como que foi recebida na família, né, como fulano e tal. Então foi feito esse compilado e montado um personagem. Então, assim, são inúmeras personagens representadas em 5, 6, né, e essa radionovela, ela tem 4 capítulos, e nós estamos produzindo mais 2 capítulos, porque o MNCP também agora está trabalhando mais profundamente com a sífilis, né? Nós estamos trabalhando essa questão da sífilis congênita, da sífilis adquirida, então está sendo necessário que a gente faça mais esses 2 capítulos, né, para concluir. Então, assim, está sendo muito bom. Nós precisamos passar essas rádios, né, essa da radionovela, nas rádios de circulação. Estamos conseguindo passar nas rádios de comunidade, rádios via internet, mas a gente também precisa passar em rádios que não são só que não veiculem só por internet, né? Porque a gente precisa acessar mulheres e locais aonde a internet não chega, né? Sim. Por exemplo, a gente tem muito problema, por exemplo, lá na região Nordeste, na região Norte, por exemplo, né? Que é lá no Amazonas, lá não tem internet, lá os barcos passam o microfone falando que fulano tem atendimento no posto, não sei o que. As pessoas mandam recados, né, e ficam sabendo as coisas tudo pelo rádio, né, e não tem internet, é pelo rádio mesmo, né? Então existe lugares assim. E aqui no Rio Grande do Sul também, tu vai aqui no interior e tal, tu vai pro teu celular, tu já vê que teu celular não pega, que é difícil. Então tu precisa de uma rádio mesmo, que a gente possa passar a rádio, essa radionovela, são 4, mas vai estar sendo 6 capítulos, né? Que é para as mulheres. E ela está sendo assim de uma forma tão gostosa, tão lúdica, de passar informação, de desmistificar preconceito, das pessoas entender o que é transmissão vertical, entender como é que é o tratamento, né, a prevenção em si, né, e principalmente o preconceito, e a sensibilizar as pessoas diante de tantos fatos que acontece com as mulheres, né? De abrir os olhos e de entender, de ter essa sororidade. Não se sentir sozinhas. Acho que isso é importante também. Né? Da sociedade poder entender e acolher essas mulheres. E mesmo as próprias mulheres se sentir acolhida, né? E enxergada de uma forma. Visibilizada. Então, visibilizada. Que importante esse projeto. Até eu mostrei aqui na tela que dá para ouvir pelo Spotify. É só ali buscar Fala Positivas, né? Mostrei aqui para você poder só publicar ali no Spotify, procurar para poder ouvir Fala Positivas. Aí é assim que se escreve, ó, Positivas,
AS, o Positivas ali, o HIV junto na palavra, para poder fazer menção ao projeto. E tem vários assuntos aqui, ó, preconceito e discriminação, a gente tem mais sobre... Tem o nome delas, inclusive, uma é sobre a história da Benê, depois tem a história da Rosa, depois tem, como tu falou, a transmissão vertical, a Graça, depois tem outras histórias da Regina. Então, são vários personagens da vida real, né? E a gente espera que essa rádio aconteça. Vamos ajudar a divulgar, o papel da imprensa é fundamental, e chegar nessas mulheres que não têm acesso à internet também. E aí a gente vê mais uma vez a ação, né, Carla, de entidades que não são do poder público para poder fazer isso, né? Infelizmente, claro que é felizmente, mas a força que esses movimentos têm que fazer para dar conta de algo que deveria ser vir também do poder público, né? Sim. Mas a resposta comunitária, ela sempre foi um pilar fundamental e um diferencial da resposta brasileira. Então, assim, quando o Brasil, lá em 2000, foi apontado como o melhor programa de AIDS do mundo, uma das coisas e um diferencial da resposta brasileira era trazer a resposta comunitária e a garantia dos direitos humanos na centralidade da resposta, né? Como um pilar junto com gestão, junto com academia e junto com trabalhadores de saúde. O que aconteceu nos últimos tempos foi um desmonte dessa resposta. E a resposta comunitária foi uma das mais impactadas, porque assim, teve um esvaziamento dos financiamentos, né, para a sociedade civil. Por exemplo, hoje a Daila falou assim, da importância da parceria, né, mas a importância da parceria, ela não se concretiza na possibilidade de convênios com a Prefeitura. A Prefeitura de Porto Alegre não abre editais públicos, tá, para ações da sociedade civil. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul não abre edital público desde 2012. Né? Então, assim, qual é a importância de fato da resposta comunitária? Ela passa do discurso, né? Então, assim, se espera que a sociedade civil sempre vá responder à epidemia sem recurso, né? De forma voluntária e tendo que buscar recursos parcos dentro de, às vezes, em parceria com alguma agência internacional. Né? Para além disso, eu vou falar de novo da coisa de como, para mim, prioridade de gestão, a gente vê quando a gente vê o que tem de recurso financeiro destinado para aquele agravo, para aquela ação. Né? E assim, o que a gente tem visto em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul? Um desfinanciamento das ações de HIV e AIDS. Tu vive no estado que tem a maior epidemia de AIDS do Brasil, tu tá na cidade que tem uma epidemia de AIDS generalizada e tu não tem investimentos robustos para isso, né? Então, assim, existe um discurso, e aqui falo com muita tranquilidade na frente da Daila, assim, que é um compromisso dos técnicos, mas não existe um compromisso da gestão, não existe uma política de Estado, nem do ponto de vista municipal, nem do ponto de vista estadual, para enfrentar a epidemia que a gente tem. Né? Quando a Daila fala da questão dos serviços públicos, e Gina tangenciou isso muito bem, a gente vive um cenário em Porto Alegre de atenção primária totalmente fragmentada entre 6 instituições, onde os profissionais têm toda a situação, uma situação de trabalho precária, onde os serviços trabalham por metas, sabe? Turnover alto. Então, assim, como é que tu quer que entre onde a gente tem uma sazonalidade de profissionais muito grande, né? Como é que tu consegue incluir uma temática que é tão sensível, que exige que a pessoa esteja muito atenta no seu serviço nesse cenário? Né? A gente teve um corte robusto aí das verbas de saúde no município de Porto Alegre. Né? Um município que deveria estar investindo mais em saúde, visto os indicadores que tem. Né? Como é que isso se reflete? A maior parte dos recursos que vem para o HIV/AIDS são emendas parlamentares, são emendas dos vereadores aqui da casa que a gente consegue sensibilizar para alocarem recursos para HIV/AIDS, porque a Prefeitura Municipal de Porto Alegre não tem uma responsabilidade política, um compromisso político com o enfrentamento do HIV/AIDS. E esta casa também não tem. Se a gente conseguiu avançar em relação à questão das passagens para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, foi porque eles não entenderam a diferença entre HIV e AIDS, eles não entendem a diferença entre HIV e AIDS. Então, a gente foi estratégico
e conseguiu incluir e, na verdade, aumentou, né, o número de pessoas que podiam acessar o serviço. Mas é super importante que a gente diga isso nesse espaço, nessa casa. A gente precisa que essa casa, a gente precisa que a Prefeitura de Porto Alegre assuma um compromisso político, de fato, em enfrentar a epidemia que a gente tem aqui na capital. É isso aí, né, Gina? Eu quero concluir que essa nossa radionovela, ela foi produzida pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas e com o apoio da Associação de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, aqui, né, da PVH. Então, e teve o apoio do Fundo Positivo, né, que isso é muito importante, né, esses apoios, né, que a gente está falando, né, da sociedade civil, da gente conseguir desenvolver os projetos, né, porque na realidade os ativistas, né, nós ativistas, muitas vezes, em função desse descaso, né, do poder público e dessa falta de olhar, nós acabamos bancando, né, do próprio bolso, né, o nosso ativismo. E apesar de estar bancando o nosso próprio bolso, ainda somos mal vistos, somos inimigos do rei, né? Uma coisa é que tu tá trabalhando em prol da população, né? E tá bancando, e muitas vezes, e ainda vista com os maus olhos, né? Nós somos as bruxas, os bruxos da história, né? Que é normal. É um absurdo pensar que parece que tem que se esforçar ainda mais para conseguir as coisas. Exatamente. Bom, são vários desafios, né, dela. A gente está chegando ao final do nosso debate já, o tempo voa. Falas super importantes aqui, estamos na Casa do Legislativo, para os nossos parlamentares pensarem, lembrando que a gente tem aqui uma frente parlamentar para debater a situação da prevenção e combate à AIDS em Porto Alegre. A gente tem vereadores como Aldacir Oliboni, do PT, e também Pedro Ruas, do PSOL, que fazem parte dessa frente parlamentar, que é atuante, inclusive ajudou nos debates da isenção das passagens. São várias frentes, o debate tem que ir não só para a saúde, né, mas para várias frentes, para a gente conseguir ter mudanças substanciais realmente, né. Sim, é uma coisa bem importante que eu e a Carla, a gente em diferentes espaços tem debatido em relação ao financiamento, né. E aí isso é um conjunto, a gente precisa das 3 esferas, né? Algo que tem que vir do município, do estado e também do ministério, e aí tem um esforço, intencionamento no âmbito do ministério, que era o maior financiador das propostas desenvolvidas pela sociedade civil na perspectiva da gente conseguir fazer esse diálogo do corpo a corpo dentro da comunidade, dentro dos territórios, porque nós tínhamos a possibilidade de receber esses recursos direcionados para essas ações. E, de fato, com o tempo, isso foi reduzindo bastante. Hoje, o município, a gente tem alguns incentivos, alguns auxílios no sentido da sociedade civil, mas não é para fomentar ações, né, de maior porte. E longe, né, de qualquer um pensar que deve ser algo voluntário de forma alguma, e a proposta, o caminho da gestão, eu falo gestão enquanto coordenação da política, não enquanto gestão macro de Secretaria de Saúde, é que a gente consiga, junto com eles, buscar mais recursos para que tenham mais propostas, e pensando nesse desafio maior que é a atenção primária, porque hoje a política de saúde que está à frente, que está em busca da saúde da população de Porto Alegre é a atenção primária. A gente trabalha, sim, com esse processo de muitos profissionais jovens, com uma circulação grande, né, dentro do serviço de saúde. Então, a gente busca o investimento em educação permanente. Já pensando que esse profissional que sai dali, ele vai para um outro serviço, mesmo que seja em outro local. Então, mesmo a gente não pensa mais naquela questão, não, a gente vai formar ele aqui, vai sensibilizar aqui, mas e aí se perdeu? Nunca se perde, porque ele não deixa de ser profissional de saúde, né? E também a gente busca ficar na retaguarda, a gente faz o matriciamento desses profissionais quando chega um caso mais complexo, já faz essa sensibilização para processos que a gente entende que possa passar por um estigma, por uma discriminação, para que se possa ir nesse serviço de saúde, sensibilize essa equipe. A gente tenta dessa forma identificar essas dificuldades. São várias frentes, são várias dificuldades, mas esse gargalo é o financiamento. A gente já vem falando, inclusive, na frente parlamentar da Assembleia, onde a gente tem a participação do Ministério da Saúde, a gente tem a participação dos parlamentares,
da Secretaria do Estado, e a gente precisa pensar isso com muito cuidado, assim, porque se a gente continuar com o orçamento que a gente tem, de fato, a gente vai ter que escolher. Hoje, esse ano, a gente recebe a certificação da eliminação de transição vertical. Porto Alegre, Da eliminação. Da eliminação. Porto Alegre vai entrar entre os municípios e capitais que eliminaram a transmissão vertical do HIV. Para dar tudo certo em dezembro a gente recebe, embora seja a capital com a maior taxa de detecção de gestantes, 6 vezes mais a média nacional, a gente vai eliminar a transmissão vertical. Só que a gente não, dentro do HIV/AIDS e das ISTs, a gente não pode escolher frentes. Todas as frentes são importantes. Sim. Com este orçamento, a gente escolhe as frentes. Tá? Então, a gente não quer escolher frentes, a gente quer atuar em todos os eixos, em todas as problemáticas, porque a transição vertical é uma questão. Tem mais um monte de coisa para a gente atuar, né? Mas sim, a gente tem planejamentos, a gente, quando pode estar presente nos espaços, faz também, né, esse movimento, demonstrando que muitas coisas nós temos que comprar enquanto município, não recebemos da Secretaria de Estado, não recebemos do governo federal, que são coisas importantes. Teve um ano que ficamos sem gel lubrificante, a Secretaria Municipal de Saúde foi lá e comprou, agora o Ministério da Saúde vai reabastecer. Então, tem algumas questões que são locais, são nacionais, mas a gente, enquanto política pública local, acha que é importante não deixar que isso falte para a população, né? Não adianta, né, gente? Eu acho que sem recurso não tem como. Eu preciso fazer Por favor, rapidamente. último, assim, mas eu não vou resistir de dizer isso, que é a incoerência e o quanto é simbólico a gente estar no estado em que a gente tem a maior taxa de infecção entre gestantes de HIV, 6 vezes maior do que a média nacional. A gente não está falando um pouquinho mais, a gente está falando muito mais, 6 vezes mais, e a gente vai ter a certificação da eliminação da transmissão vertical. Não desconsiderando a importância disso, mas o quanto não vale nada a vida das mulheres, né? Porque são as mulheres vão continuar morrendo, mas a gente garantiu que a transmissão vertical foi erradicada. Porque é isso, né? Se a gente tem um maior número de gestantes infectadas, se a gente sabe que as mulheres morrem mais, e se a gente continua trabalhando a perspectiva da eliminação da transmissão vertical, mas a gente não impacta nos cenários de diminuição de vulnerabilidade para uma infecção, a gente está dizendo que as vidas das mulheres valem muito pouco, né? Num país como o Brasil, é preciso a gente reafirmar todo dia a importância desses momentos simbólicos, como o 8 de março e como o mês de março, porque nós continuamos morrendo, sabe? A cada 6 horas uma mulher morre no Brasil só porque é mulher, vítima de feminicídio. E aí, então, tem as incoerências que nós somos mortas de várias formas todos os dias. E quando se faz uma escolha dessas, que a gente não consegue, a gente não tem diminuído, a gente tem impactado muito pouco nessa taxa de infecção entre mulheres gestantes, mas a gente vai receber, mais uma vez a gente reafirma que é o útero que é importante, que é essa mulher gestante que é importante, que não é porque a mulher gestante é importante não por causa da mulher, ela é importante por causa da criança. Eu acho que a gente tem que fazer um programa 2. Tem muito mais pra gente falar. Obrigado, gurias. Dia 2 de dezembro. A gente sempre tem, dia 2 de dezembro. É 1º de dezembro, perdão, né? Em dezembro a gente sempre tem um date já marcado. E aí marca pra março, e aí em março a gente acha que tem que ter palavra de novo. Mas eu acho que isso mostra que a gente tem muito a se discutir, sabe? Sim. E que falar de AIDS, falar de mulheres é uma agenda contínua, não pode estar... Não pode estar restrita a algumas datas simbólicas. Com certeza não. Isso. A gente tem que encerrar. Muito obrigado pelas falas contundentes de vocês, importantes, para a gente realmente chamar a atenção. Tem que mudar. Sim. Bom trabalho a vocês, sigam firmes na luta. A gente é parceiro na divulgação para visibilizar essa causa e todas elas aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Dá para rever esse programa e outros pelo nosso YouTube e também nas redes sociais da Câmara Municipal, lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.